A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida e para fortalecer a sua fé. Hoje a palavra do Senhor é Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo é o único caminho de salvação, de libertação. E hoje a palavra está no livro de João, capítulo 6, versículo 25 ao 40. Vamos à palavra do Senhor? Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalho pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou um pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aqueles que creem em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscitei no último dia. Mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Que palavra grandiosa de Jesus Cristo. Jesus, o pão da vida. Vocês já ouviram aquela mensagem? As pessoas sempre falam, né, que nós procuramos a bênção e não o dono da bênção, queremos a bênção e não o dono da bênção. Aqui, quando Jesus interpela os discípulos, que eles não estavam procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. As pessoas hoje, irmãos, eles acreditam num copo d'água, mas não acreditam no que Jesus Cristo faz hoje. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E aqui Jesus Cristo, ele deixa bem claro que ali, né, Jesus Cristo falou para os discípulos: vocês estão só visando o que tem nessa terra de vivência. Vocês não estão olhando para o Pai Celestial, para a vida eterna. A própria Bíblia fala, né, que nós seremos os mais miseráveis se nós acreditarmos só o que existe aqui nessa terra, nesse plano, e não nos dedicarmos à obra do Senhor. É isso que ele quis dizer aqui, né? Que quem colocou Jesus Cristo foi o Pai, Deus. E ali os discípulos, eles estavam perguntando, né, que tipo de sinais milagrosos que Jesus tinha que fazer para que eles pudessem crer na obra do Senhor, que Jesus Cristo é o pão da vida, que nós devemos recorrer a Jesus Cristo.
O pão da vida não é a matéria. O pão da vida é entregar a vida a Jesus Cristo, se render aos pés de Jesus Cristo, fazer a vontade do Filho de Deus. Isso que ele quis dizer. E aqui os discípulos falaram assim: na época de Moisés, descia maná do céu, codornizes do céu, e Jesus aqui os repreendeu, falando aqui: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes deu a verdade, deu o verdadeiro pão do céu. Deus soberano, até Jesus Cristo reconheceu que ele é o enviado de Deus. E ali Jesus Cristo estava mostrando para os discípulos os ensinamentos. Procurem o pão da vida, Jesus Cristo. E nos dias atuais não foge muito. A gente presencia sinais milagrosos. Pessoas são usadas por Deus para exercer a autoridade de Jesus Cristo, para exercer os dons espirituais de cura, de expulsar demônios, de dom de maravilha, de revelação, visão aberta, revelação por sonho. E essa mensagem aqui é para aqueles que creem nisso. E aqui Jesus Cristo fala: busque a mim, busque primeiro a mim, que se você tiver algum problema, Jesus Cristo vai pelejar por nós. Não é o homem Jesus Cristo, é Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai fazer pelas nossas vidas. E aqui ainda Jesus Cristo fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Devemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso corpo espiritual tem que ser templo do Senhor, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa entrar e fazer morada. E aqui ele ainda complementa: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, jamais Jesus Cristo vai te rejeitar. Quando nós entregamos de uma forma verdadeira nossas vidas para Jesus Cristo. E aqui ele fala para os discípulos, como ensinamento para eles exercerem a obra, porque a fé sem obra ela é morta. Devemos agir, devemos estar em movimento levando a palavra do Senhor. Então aqui ele continua falando que: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Muitas das vezes nós queremos agir sem consultar a Deus. Hoje eu aprendi que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que consultar a Deus, porque senão nós pagaremos pelo preço da desobediência. Sabe, irmãos, eu não desejo isso para ninguém. Eu tive experiências não muito boas, porque eu agi, não consultei a Deus e paguei um alto preço, que para mim eu pensei que ia ser irreversível, mas Deus me deu uma palavra de promessa. E a cada dia eu estou aprendendo a lidar com a paciência, com a espera. Não é fácil. Eu estou levando a palavra de Deus aqui, a palavra de Jesus Cristo, mas em todo momento eu tenho que estar me revestindo, todo momento eu tenho que estar orando pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelas pessoas que eu amo. Então, aqui Jesus Cristo demonstrou, que esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ressurreição. O Senhor voltará, quis dizer, perdoe-me, voltará. A minha função aqui é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. Mas enquanto ele não volta, entregue as suas vidas para Jesus Cristo. Olha, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração hoje para orar por famílias
famílias que estão com problema, com filhos drogados, com bebedeira, com prostituição, com famílias, com mãe, com pais, líderes, porque um pai e uma mãe é um líder dentro de casa. Ele é um líder físico e espiritual. Ele pode muita coisa, mas tem que se render aos pés de Jesus. Não espere o problema acontecer. Essa palavra aqui, ela tem que ser enviada a quem está precisando de uma libertação, para que o Senhor possa salvá-lo. Ainda há tempo até Jesus Cristo voltar. Muitos lares sendo destruídos, porque o demônio, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. E essa é a função dele aqui nessa terra. Então você que é líder espiritual, líder da sua casa, na sua família, ou se você já é forte e está continuando, levando a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, se fortalecendo em oração todos os dias, para quem está precisando, envie essa mensagem, para que essa pessoa possa entender que só Jesus Cristo, se não se render aos pés de Jesus Cristo, não tem como resolver. Só Jesus Cristo pode libertar um filho da droga. Só Jesus Cristo pode libertar o seu filho, a sua filha, ou quem for que seja, que more na sua casa, de bebidas, de prostituição, de espírito de confusão, de briga. Só Jesus Cristo. Eu já levei a mensagem de Jesus Cristo em algumas das vezes, falei que uma pessoa dentro da família que se rendeu aos pés de Jesus pode salvar toda a família. Creiam, como Jesus Cristo demonstrou para os discípulos, creiam em mim. Jesus Cristo é o pão da vida, somente Ele, somente Jesus Cristo pode libertar e salvar. Então essa mensagem é para aqueles que estão precisando, porque Jesus Cristo, Ele faz milagre, acreditam. E hoje eu farei uma oração de libertação dentro das casas, uma oração para que as pessoas sejam libertas de vícios, porque o Espírito Santo tem me tocado no meu coração para orar nesse sentido. Pessoas que estão viciadas, pessoas que estão quebrando tudo dentro de casa, pessoas que estão fazendo o pecado acontecer. Uma oração também para fechar brechas, legalidade. Eu já falei aqui, palavrões, costumes, posturas, bebedeira. Amigos, irmãos, o diabo faz a festa, ele entra, ele devasta. Está na palavra, não sou eu que estou dizendo. O diabo veio para roubar, matar e destruir famílias, casamento, ceifar vidas. Orem comigo, entregue essa oração para quem está precisando de uma libertação, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar nessa pessoa a partir de agora. O Espírito Santo de Deus vai tocar. Eu estou com óleo precioso da unção aqui, e eu creio que o Senhor opera, usando o canal do YouTube. Eu creio que o Senhor opera, e Ele vai operar na tua vida. E esse é um óleo precioso da unção, é o óleo de Jesus Cristo. Eu creio que Ele vai libertar pessoas nessa tarde. Eu creio que o Senhor estenderá a mão de misericórdia, de libertação. Mas para isso, renda-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Seja obediente, renuncie o pecado no mundo, porque Deus vai falar contigo o que é pecado, o que é mundo. Não se preocupe, que o Senhor, Ele vai entregar a libertação e a salvação de uma forma perfeita para aqueles que buscam. Amém? Senhor Jesus Cristo, amado Pai. Oh Senhor, eu venho aqui, Pai, nessa tarde, meu Deus, de oração, meu Deus. Orar, Pai, pelas famílias que estão precisando, Pai, de uma libertação dentro de casa, Pai. Para que o Senhor venha salvar, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Pai. Envia, Pai, os teus anjos, meu Deus. O teu poder, Pai, dentro dessa casa, meu Deus, de libertação, Pai. Daqueles filhos, meu Deus, que estão usando droga dentro de casa, Pai, quebrando tudo. Espírito Santo de Deus, Pai. Nos cobre com teu sangue, meu Pai. Liberta, meu Deus, o teu povo cativo, Pai, prisioneiro, Pai, das drogas, das bebidas, Pai, da prostituição, Jesus. Liberta, meu Deus, essa pessoa em nome de Jesus Cristo, meu Deus.
Liberta ela, Pai, tira, meu Deus, das trevas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que seja o teu poder, Pai, o teu poder, a tua soberania, meu Deus, aqui, meu Pai. Vai libertando, vai tirando, meu Pai. Ô, Senhor, manda fogo, manda poder, meu Deus. Queima, Senhor, queima, Pai, todo inimigo, meu Deus. Todos os demônios, meu Deus, que estão em volta, Pai, dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Liberta, Pai, com teu sangue, Pai. Sangue de Jesus tem poder para libertar. O teu nome tem poder para libertar, Pai. Sangue de Cordeiro, do Cordeiro tem poder para libertar, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Derrama, meu Deus, o teu poder de cura, meu Pai, para livrar, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, que tem, meu Pai, agido de forma das trevas, meu Pai. Liberta, meu Deus, liberta, Pai, os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Espero que essa oração ela tenha chegado até você que está precisando de uma libertação, ou alguém da tua família que esteja precisando de uma libertação. É uma oração que o Senhor Jesus Cristo ministrou meu coração para levar. Não é minha, não sou eu, é o Espírito Santo, as palavras de Deus aqui. Para aqueles que creiam, como está escrito nas Escrituras, aqueles que estão crendo o que Jesus faz, prodígios, milagres, e o Senhor vai fazer um milagre de libertação grandemente na tua vida, e também eu profetizo. Amém? Espero que todos fiquem e estejam na dispensação e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.